O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Leonete Botelho, São José Almeida, Maria Lopes. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. Hoje temos uma convidada surpresa, que é a Maria Lopes, cuja voz já ouviram. A Maria foi a jornalista do Público que revelou as primeiras notícias sobre a operação de busca aos governantes e membros de gabinete envolvidos na Operação Influencer, que acabou por levar à queda do governo e que animou a nossa semana política. As questões que têm sido suscitadas em relação à queda do governo têm tido tanto interesse e há tantas dúvidas, têm dado aso a tantas perguntas interessantes que hoje nós até decidimos dar a volta ao nosso figurino e partir para um formato totalmente diferente e eu passo a explicar-vos como é que pensámos que se podia processar o episódio de hoje. Eu tenho uma lista de perguntas e são as perguntas que mais têm sido feitas pelas pessoas que estão a seguir este tema e que nos rodeiam, e nós vamos tentar dar as nossas respostas, sendo que provavelmente algumas delas na resposta terão. São mais de 10, portanto vamos tentar dar respostas curtas e não nos alongar pelo menos em todas, e vou começar já, e começava pela Maria Lopes com a primeira pergunta, sendo que qualquer intervenção vossa é bem-vinda, Leonete e São José. Maria, afinal, em que é que o nosso Primeiro-Ministro pode estar implicado? Para já, o que existe sobre António Costa, pelo menos que se conheça, são escutas em que é apanhado indiretamente. Ou seja, falou com alguém que estava a ser escutado, ou há referências de outras pessoas que estavam a ser escutadas e que se referem ao António Costa sobre coisas que pretendiam fazer, coisas que lhe pretendiam dizer, passos que gostariam que ele decidisse. Mas as referências ao Primeiro-Ministro acontecem, pelo menos, pelo que sabemos, já há quase 3 anos, quando uma de 13 escutas foram validadas pelo Supremo, e era uma conversa entre António Costa e o então Ministro Matos Fernandes. É. E em outras conversas recentes, que já foram validadas por este atual Presidente do Supremo, em que António Costa também, em conversas com Matos Fernandes, até tentará descartar de continuar a falar com ele sobre estes negócios por telefone. Ou seja, pelo que se sabe, António Costa nunca terá sido diretamente o alvo de escutas. Bom, se isso aconteceu, então tudo isto vai levar uma reviravolta muito maior do que aquela que pensamos e vai contra aquilo que a própria PGR escreveu no polémico para o Primeiro-Ministro, comunicado de imprensa, em que precisamente dizia que o nome do Primeiro-Ministro era invocado por outras pessoas. Portanto, eu sinceramente começo por achar que a entrevista do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Henrique Araújo, ao Jornal Sol, faz hoje precisamente uma semana, em que falava do alto nível de corrupção instalada e criticava o poder político pela falta de vontade de fazer da justiça e do combate à corrupção uma prioridade, não é de todo inocente. E, portanto, que se calhar a instituição queria ganhar ali um palco importante. Depois há muitas referências ao António Costa no despacho de indiciação. Pelas minhas contas, eu estive a contar aquilo tudo e há 55 referências diretas entre os escutados, desde os administradores, João Galamba, Vítor Scária, Diogo Lacerda Machado, enfim, todos eles fazem mais à frente ou mais atrás, no tempo, referências a António Costa, de que vão falar com António Costa, de que António Costa ficou muito interessado nesta questão ou naquela, o António Costa é que podia dar um empurrãozinho, etc. Portanto, há muitas referências, mas não há qualquer transcrição de uma conversa, pelo menos por enquanto dos documentos a que conseguimos ter acesso, em que se tenha a certeza de que ele chegou verdadeiramente a ter alguma intervenção para desbloquear o processo do licenciamento para a construção do data center em Sines. Portanto, neste momento,
Na verdade é que não sabemos exatamente qual é que possa ter sido a ação do Primeiro-Ministro nesta questão. Agora, saber-se que ele de alguma forma pode ter qualquer intervenção, bom, obviamente que isso é uma fragilidade de base que eu acho que não poderia ter tido outra decisão dele que não a que teve na terça-feira. Certo. São José, e porquê é que o Vítor Scária e o Diogo Lacerda Machado, que foram dois dos detidos, são figuras tão importantes neste caso? Pela sua proximidade com o Primeiro-Ministro. No caso de Diogo Lacerda Machado, há meses ou anos que ele usa uma espécie de um cartão de visita público, de fazer declarações públicas a dizer grandes elogios ao Primeiro-Ministro, a dizer que é o seu maior amigo, que é o padrinho de casamento. Portanto, Diogo Lacerda Machado é aquilo que em Portugal não tem esse nome, porque não é permitido sequer que exista, mas é um lobista. Ele é um influenciador, ele é um intermediário entre empresas e o Estado para desbloquear e facilitar situações de empreendimentos e de investimentos e de negócios. Portanto... ele é um influencer que deu nome à operação. E é bem possível que seja, até porque ele parece ser o principal arguido. Quanto a Vítor Scária, a proximidade ainda é maior. Vítor Scária era chefe de gabinete de António Costa. Eu nunca percebi isso. Porque é que António Costa ia buscar Vítor Scária para chefe de gabinete, depois das referências que houve a Vítor Scária no processo Operação Marquês, como influenciador também, porta-voz do Grupo Lena em negócios na Venezuela. Mas Vítor Scária é chefe de gabinete. O chefe de gabinete do Primeiro-Ministro é a sombra do Primeiro-Ministro. E sabe tudo, não é? Sabe tudo e tem mais poder que muitos ministros. Aliás, ele tem autoridade sobre. E tem o poder da informação, que nestes casos, em casos destes, é muito importante. Agora, o que para mim foi mais perplexo, porque sei que o Tiago Rodrigues Bastos, advogado da Vítor Scária, diz que não tem nada a ver com este caso. Mas o que para mim nisto tudo é mais absurdo e inusitado é que Vítor Scária tinha 75.800 euros em notas escondidos no gabinete, no escritório, na sala que ocupava na residência oficial, escondido entre livros e dentro de garrafas de vinho, caixas com garrafas de vinho. Eu já acho extraordinário que na residência oficial um chefe de gabinete tenha no seu escritório caixas de vinho. Quer dizer, eu também bebo vinho tinto, mas bebo em casa, não venho aqui para o jornal com uma garrafa, nem uma caixa, nem uma garrafa em cima da secretária, não é? Já isso acho que é de uma informalidade absoluta. Agora, ter 75.800 euros, eu até me custa a dizer a verba, em notas, escudando-se para esconder o dinheiro, que é o que parece, ao guardar o dinheiro, dentro de livros e de caixas de vinho, na residência oficial do Primeiro-Ministro. Isto é de uma total irresponsabilidade. Deixa-me só dizer uma coisa. É um total desrespeito pelas instituições. É uma coisa absurda. Diz-se. Se calhar o facto de ser na residência oficial do Primeiro-Ministro não é inocente. Muito claro que não é, porque ele ali sabia. Não, possivelmente ele ali sabia. Que estava completamente protegida. Se calhar seria o último sítio onde haveria buscas, não é? Céu, mas isso é óbvio. É óbvio que é por isso. É um abuso da plena confiança que o Primeiro-Ministro deposita nele. Além de todos os outros abusos. Aliás, não é por acaso que ele é imediatamente exonerado. Pois, formalmente, por António Costa. Ao contrário de eu, tanto quanto sei de conversas que tive ontem, e quanto na residência oficial, as pessoas estavam em estado de choque a pensar que tinham convivido
Há quanto tempo é que Com aquele senhor 75.000 euros e não os tinha. tinha ali dentro? Tinha aquilo ali, quer dizer, as pessoas com quem eu falei ontem em São Bento de Cima, na residência oficial, Sim, sim. estavam perplexas com aquela Eu coisa. diria mesmo que Avançando. eu diria mesmo Diz. que Vítor Scária usou António Costa como escudo humano. Claro, não é? Aproveitando os claro, termos de guerra, claro. nitidamente. Até Leonete. porque, desculpem lá, não quero estar a levantar suspeitas nenhumas sobre Vítor Scária, mas ninguém recebe 75.800 euros em espécie, em notas, e não o vai pôr no banco. Quem levantou a suspeita foi o Ministério Público. Sim, não, portanto, porque o dinheiro foi recebido indevidamente, ele não o podia pôr no banco porque não o podia declarar. Bom, ninguém te obriga a pôr o dinheiro no banco. Sim, agora, tá bem, no gabinete, ao lado do gabinete do Primeiro-Ministro, pelo amor de Deus. Sim, mas há aqui uma coisa, já agora, só para dizer isto, que é, antes desse dinheiro ser encontrado, faltava um dos elementos constitutivos dos crimes de corrupção, Exato. tráfico de influências dinheiro. e, portanto, aqui mudou tudo. Claro. Mudou o rumo do processo e até as suspeitas que se podiam ter sobre o processo. Porque passou Embora a haver o um advogado elemento constitutivo, está E bem, pode claro, ser que se vai discutir. que foi noutro âmbito que ele recebeu esse Sim, dinheiro. já foi antes de ser Mas- chefe de gabinete E em Angola, não é? E não- Exato, portanto, sim, foi na retribuição de um trabalho remunerado e provavelmente, e supostamente com documentos comprovativos, portanto, ele esperou e foi lá pôr em dinheiro, pronto. Então ok. porquê é que não Mas arranjam um cofre? provavelmente foi o que levou Algures. verdadeiramente à admissão, não é? Porque o facto de aparecer dinheiro no gabinete ao lado Muda o muda tudo. rumo, não é? Avançando, isto tem efeitos políticos em vários partidos. Montenegro vai ser o candidato do PSD. Ou será que não, Leonete? Há tempo para Não. revoluções? Se há alguma coisa que esta crise fez nos partidos da oposição foi cimentar os líderes que lá estão. Quer dizer, o Rui Rocha estava debaixo de fogo, agora sai reforçadíssimo, quer dizer, não há tempo, Montenegro não estava debaixo de fogo, havia especulações e havia quem estivesse à espera do resultado das europeias, porque seriam uma espécie de primárias para Montenegro. Mas tudo Mas isso está agora ultrapassado. passou-se Quer diretamente dizer, o por cima mundo disso. mudou politicamente e, portanto, isso está completamente ultrapassado. Isto reforça Rui Rocha, reforça Montenegro, reforça até Inês Sousa Real, apesar dos críticos internos, quer dizer, quem está Agora tem que se unir à volta do é líder, não óbvio, e agora é o partido, já não são as pessoas, não é? Agora é o partido e toda a gente vai... É a célebre frase da São José: quem apanha o comboio é quem está no apiadeiro. Exato, exatamente, portanto esse não é questão. Agora, outra coisa diferente é o que é que será depois, mas isso estamos demasiado cedo, Sim. é demasiado cedo E há para... demasiadas Exatamente, incógnitas. Exatamente. Maria, e no PS já temos 2 candidatos, hão de apresentar as candidaturas oficialmente. Achas que há mais ou serão estes Não, eu, 2? sinceramente, não sei se haverá. Já sabemos quem não são os nomes que às vezes apareciam nas conjecturas. Ana Catarina Mendes já disse que não é, Fernando Medina também não será, o que confesso que até acharia estranho, tendo em conta que há uma investigação judicial sobre decisões suas como autarca, e, portanto, parece-me que era o PS a continuar a elaborar no erro. Bom, Pedro Nuno Santos já todos sabíamos, já estava na corrida, não é? Há muito tempo, e ontem à noite o atual Ministro da Administração Interna e ex-secretário-geral adjunto António Costa também anunciou na Comissão Política Nacional que será candidato, e espera-se que ele faça esse anúncio. Aliás, ele próprio disse que queria fazer um anúncio formal nas próximas horas. Portanto, dois já temos, são dois nomes de peso, já só assim acho que a discussão e a disputa será bastante motivadora para... Exatamente, e motivadora para agregar o PS, não é? Porque haverá com certeza muita gente no PS que fica um pouco com o pé atrás de voltar a acontecer ao PS este manto da suspeição da corrupção. E ontem Daniel Adrião lançou Mário Centeno, não é? Já que
e há um argumento. Ora, aí está outro Exatamente. candidato. Mas, faltava mas há isso. regra. uma pergunta, mas Mas o há- Centeno O Centeno, é o Centeno não é Não é. militante do Exatamente, PS. tem essa dificuldade, não é? Mas Exato. assim, o argumento que ele usou é válido. Mas eu acho, desculpa lá, ó Céu, pelo que eu percebi, o Adrião lançou o nome de Mário Centeno como candidato a Exatamente. primeiro-ministro. Não para secretária-geral. Não candidato a Exatamente. líder. Portanto, temos aqui, se calhar, aqui algumas. Pois, Sim, seria sim. uma Era forma uma forma nova. nova do PS. Enfim, Era o que o Costa queria, é o que o Costa propôs ao Exatamente. presidente para a legislatura acabar, que era o Mário Centeno e o PS Exato, que mas o que elegiam eu o ia- líder. Mas olha, e no meio disto. O que eu ia diz. dizer é que temos esses dois nomes e depois há aqui um nome que seria candidato para outra coisa, mas que iria pairar, o que é de facto um pouco estranho, sobretudo no PS, até porque tanto um como o outro, tanto Pedro Nuno Santos como o José Luís Carneiro, aquilo que querem fazer é concorrer para depois concorrer a primeiro-ministro. Portanto, se vão aparecer novos, Sim, mas olha, quem apareça não parece que Céu, será, não seria será assim. propriamente desafiador para estes dois. Mas olha que essa hipótese de haver um primeiro-ministro e um líder partidário separados não é propriamente nova no PS. Não é, mas nunca avançou. Nunca avançou porque o PS perdeu eleições. Mas em 85, Almeida Santos foi candidato e o líder do partido era Mário Soares. Mas eram outros tempos e outras formas de se fazer política também, não é? E portanto, Sim, o Mário E Soares outros queria ser protagonistas. candidato. E o Mário Soares queria ser candidato a Presidente da República. Por isso é que não foi ele candidato a Mas- Primeiro-Ministro. Leonete, e quem é que tu achas que tem o aparelho na mão? Voltando um bocadinho atrás, e precisamente também ligado com isto, é óbvio que não vai aparecer mais nenhum candidato neste momento, para além da de Daniel Adrião, que é um clássico já, não é? Não sei se desta vez vai. Pronto, mas foi José Luís Carneiro e Pedro Nuno é que têm estado a trabalhar o aparelho nos últimos anos, não é? Portanto, quem é que tem? Eu acho que neste momento nenhum deles, mas isto é um achómetro. Nenhum deles tem o aparelho. Todo. Agora, não é? exatamente. Agora, o que me parece aqui particularmente interessante é que ambos têm muitos apoios no aparelho. Ambos. Embora talvez a níveis diferentes. E eu acho que esta disputa é a disputa que eu de facto esperava que houvesse no PS, será uma disputa muito ideológica, porque eles representam de facto as duas grandes sensibilidades do PS mais definidas, e que foi aquilo que era a grande riqueza de António Costa, que era fazer a ponte e o cimento de todo este PS. Porque, embora tenha começado por dar força à sua ala esquerda por todos os motivos, até porque precisava dela, dos outros partidos de esquerda para ser primeiro-ministro, e até venceu António José Seguro com essa digamos, com essa aura de ser mais à esquerda que Seguro, e seguramente, ou provavelmente é, mas acabou por depois fazer uma evolução governativa e na forma de governar que se aproximou muito mais da direita, aliás, desde o início naquilo que era relativo à banca e às finanças públicas. Portanto, sempre teve um grande pulso na parte financeira do país, tanto em relação às finanças públicas como assegurar as estruturas financeiras do país. Teve que negociar logo, em plena geringonça, no primeiro ano, teve que negociar com o PSD O Banif, a recuperação de bancos, portanto, para segurar o sistema. Portanto, António Costa fez este pleno. O partido agora vai estar dividido ideologicamente e parece-me também nas estruturas, porque se por um lado Pedro Nuno terá algumas figuras nas distritais, nas federações, José Luís Carneiro, como Ministro da Administração Interna e antes como Secretário-Geral adjunto do PS. E antes como Presidente da Federação do Porto. E antes como Presidente da Câmara de Baião. Ou seja, tem nas estruturas... Ele tem o pleno em todas as estruturas. Sim, portanto a questão eu acho que vai ser mais uma ruptura ideológica, que se vai bater mais por esse lado, e claro que vai haver ali um momento em que o partido e as bases vão também ver quem é que tem mais possibilidades de chegar ao poder, e portanto depois também essa avaliação vai ser decisiva. Os partidos querem sempre ganhar, não é? Costa dará apoio a alguém e isso vale alguma coisa, São José?
António Costa já disse que nunca indicaria um nome para a sua sucessão. E eu creio que ele ontem à noite voltou a repeti-lo no final da Comissão Nacional. Eu percebo o que tu dizes, mas havendo 2 candidatos, a minha Agora, pergunta é, ele apoiará algum deles? Não é indicá-lo, é Não, apoiá-lo. não, É que não. nenhum é o herdeiro direto de António Costa. Pois. Não, mas calma, que Por isso. o herdeiro direto, por acaso, quer dizer, vamos lá por partes. Ele dar apoio não dá. Agora eu creio que se pode desenhar uma situação em que muitas das figuras que estão diretamente ligadas a António Costa, identificáveis como apoiantes de António Costa, podem mais facilmente apoiar José Luís Carneiro que Pedro Nuno Santos. Uhum. Por causa desta divisão ideológica interna. E até porque Pedro Nuno Santos foi uma espécie de oposição alternativa que se foi assumindo. Sim, mas não, esta divisão ideológica, por um lado, não sei se vocês se lembram do encerramento que o José Luís Carneiro fez do debate do Estado da Nação. Ele fez um belíssimo discurso que parecia um discurso do António Costa. De facto, há ali um seguimento. Verdade. Ou seja, o Carneiro, apesar de ter sido segurista, apoiante da direção, fez parte do secretariado de António José Seguro, tornou-se, nestes anos de trabalho com António Costa, e lembremos que ele começa no primeiro governo como secretário de Estado das comunidades portuguesas, ele tornou-se um admirador de Costa e, portanto, o discurso que ele fez era, aliás, houve um importante ministro que me classificou o discurso do José Luís Carneiro na altura como um discurso de propositura de candidatura. Parecia que estava a adivinhar que ia agora haver diretas. Portanto, eu acho que isto é uma incógnita. À partida, o Pedro Nuno Santos, tudo parece, está escrito nas estrelas. Há a ideia de que ele tem as estruturas, que eu não acho que tenha assim tanto. E depois há aqui outra coisa. As diretas são os militantes que votam, não são os presidentes das federações. É verdade. Uhum. Sim. E são eleições secretas. Portanto, não é muito facilmente controlável isso. E ao longo dos anos, e sobretudo agora com o MAI, José Luís Carneiro criou uma imagem pública de imensa popularidade. Mas eu acho que ele ainda não é suficientemente conhecido para Pronto, ganhar uma não estou a dizer que não. Mas tem uma outra vantagem, já agora deixa-me só interromper, que é José Luís Carneiro tem uma imagem impoluta. Sim. Completamente verdade, impoluta. E o problema do PS Mas o Pedro neste Nuno momento... Santos não tem? Pedro Com as Nuno trapalhadas Santos- da TAP. Não, Mas não, uma não, coisa não é é só atrapalhadas isso. da Não, TAP, Ligações outra familiares coisa. é outra da coisa. empresa É do ali- pai, Ora levantou bem. ali muitas dúvidas. Exato. Não, ele Sim. tem um rastro um bocadinho mais complicado nessa matéria. Não é impoluto como Zé Luís Carneiro. Há uma diferença muito grande. E a campanha eleitoral vai fazer-se muito, vai ser... O lixo que vai sair do ventilador. Pois, para além, o lixo que vai sair do ventilador e não só, quer dizer, há aqui uma fronteira muito grande que eu acho que o eleitorado português vai fazer, que é a da luta contra a corrupção. E vai ser uma bandeira de alguns partidos, sobretudo os mais populistas, mas vai ser um trunfo junto da opinião pública. Quem tiver uma imagem mais impoluta, portanto, estamos só a Tanto dizer... quanto menos se conhecer de... Mas Ou José seja, o Luís que nós estamos Carneiro as duas a querer dizer é que isto não são favas Não, contadas. mas claro que não, claro que não. Com o Carneiro, a situação de Pedro Nuno Santos altera-se. Não há um passeio pelo parque, nem uma passadeira vermelha, neste momento estendida a Pedro Nuno Santos, ao ter Carneiro do outro lado. Maria, uma pergunta que eu tenho ouvido muito e que é para ti, porque também acompanhaste de perto estes assuntos nas anteriores legislaturas. Há algum cenário em que possa haver... Vou fazer de outra forma. Pode vir aí uma nova Estamos a falar, geringonça? obviamente, sempre para a esquerda, não é? Sim. Sim, claro. Sim, geringonça naquele sim. termo que nós... Que alguém de direita criou, não é? Exato. Exato. Acredito. E eu acho que ela é possível
caso o PS seja o partido mais votado, ou esteja ali muito, enfim, caso possamos ter, ou menos, não é? a geringonça Não, mas foi menos. exatamente, mais ou menos, mas que Era a o maioria. PS consiga uma maioria à esquerda, não é? É disso que estamos a falar. E eu acho que isso é possível, Exato. É seja esse com cenário. Pedro Nuno Santos ou seja com José Luís Carneiro. Independentemente de quem vai ganhar no PS, não é? Quer dizer, o Pedro Nuno Santos tem a tendência ideológica mais à esquerda e, portanto, é o seu ambiente natural, tem a experiência de ser quem negociava e dialogava à esquerda durante a primeira legislatura, a tal legislatura da geringonça, e, portanto, tem essa marca, na verdade, não é? Essa é uma das marcas dele. E do outro lado, do lado de José Luís Carneiro, porque é uma pessoa moderada, com caráter conciliador, de fazer pontes, de dialogar, e portanto a mim parece-me que depois de aberto este caminho em 2015, julgo que o PS conseguiria fazer uma geringonça com a larguíssima maioria de pessoas que nós possamos aqui identificar como futuros líderes do PS. Parece-me que isso é absolutamente possível, sim. Leonete, agora é uma pergunta mesmo difícil para ti, mas que tem surgido. O PS sem António Costa vale mais ou vale menos? Seguramente vale menos, sobretudo no momento em que não se sabe quem é o próximo líder, não é? Portanto, o que é provável é que qualquer sondagem que saia neste momento vá mostrar um PS claramente fragilizado e não os dados que havia até agora de sondagens antes deste momento em que continuava, apesar de estar em queda, continuava à frente do PS. Até porque é preciso ter em conta que o primeiro-ministro demite-se por suspeitas de corrupção, portanto é natural que a população... De qualquer forma, o que eu gostava só de dizer em relação a isto é que é muito provável, e aliás num texto que a Ana Begonha publicou ontem, fazia essa avaliação dos blocos de direita e de esquerda, é que é muito provável que em termos aritméticos a esquerda venha a ter um bloco mais pequeno do que a direita, toda junta, por causa do Chega que tenderá a subir e já estava a subir. Ainda assim, como o PSD faz a cerca sanitária ao Chega, não contando com ele nem para o governo, nem para uma coligação ou apoio forte, ainda que aritmeticamente pudesse haver uma maioria à direita, é muito difícil que a teoria dos ciclos não venha a dar a direita à frente, mesmo que o Chega não entre nessa solução, porque até um programa de governo de esquerda teria sempre a oposição da maioria de direita no Parlamento, portanto dificilmente passaria mesmo que não sequer. Estivesse coligada. Portanto, isto também para responder em questão à questão da geringonça. Só que isto depende de tudo de quem vai ser o próximo líder do PS e o que é que vai conseguir capitalizar até lá. Portanto, estamos a anos-luz de saber como é que este se vai resolver. Temos 4 perguntas, portanto agora vamos fazer assim respostas mais rápidas. São José, o Chega pode ser o mais votado à direita? Não acredito. Acredito que o Chega vá subir, possa ficar ali no limite dos 15%, 30 e tal deputados, uma grande influência parlamentar, uma grande pressão sobre o PSD. Pronto, agora resta saber como é que o PSD está disponível ou não para se relacionar com o Chega. Agora, ganhar, não. Agora, digo-te uma coisa, o Chega vai ser o partido que mais vai beneficiar com esta situação que levou à demissão do governo. Tenho 2 perguntas sobre isso. Pronto. Uma é para a Maria Lopes, que é quem é que pode beneficiar mais com esta crise?
É justamente, e depois o Sim, outro é para a Leonete, mas eu obviamente faço que é o a seguir. Chega, claro. Os críticos, os populistas, os extremistas ganham sempre nestes cenários de crises motivadas por questões desta natureza, de natureza judicial, não é? Portanto, é natural que consiga agregar o voto de protesto numa questão como a corrupção, e até porque o PSD não deverá usar este caso de António Costa como arma de arremesso. Quer dizer, o PSD raramente usou o caso judicial de Sócrates para atacar o PS, não é? Recorria sempre à questão económica da chamada da Troika, da bancarrota, pré-bancarrota, etc. Não é? Ainda Da que bancarrota, o PSD poderia sim ganhar eleitorado, ou poderá sim ganhar eleitorado se souber colocar o tema da corrupção como prioridade, usando outras palavras, como uma reforma da justiça, como o Rui Rio queria fazer, portanto, usando o assunto, mas de uma forma mais moderada, mais estadista, mais de um partido do arco da governação. Além disso, obviamente que beneficia também, parece-me óbvio, que o PSD, não é? Se conseguir chegar ao poder muito mais cedo do que estava à espera e caindo-lhe o menino no colo. Leonete, e a outra que tinha era para ti, e era sobre se o PS resistiria ou não a coligar-se com o Chega. O PSD. O PSD, claro. Sim, penso que, já disse aqui várias vezes, eu acho que o grande erro de Rui Rio foi não ter feito essa clarificação. Penso que esse erro levou à maioria absoluta, já o disse várias vezes, é a minha opinião, cada vez mais consolidada. Penso que o PSD fez bem em fazer essa cerca sanitária, mas como disse há pouco, quer dizer, uma coisa é ter uma coligação ou um apoio parlamentar formal. Outra coisa é, na aprovação de políticas e de propostas, ter um apoio e ter que fazer necessariamente algumas negociações, porque é muito provável que o próximo ciclo político tenha uma maioria de direita. Portanto, embora não vá estar no governo, e isso Montenegro já não tem imagem para voltar atrás, nem para isso, nem para fazer uma coligação pós-eleitoral com o Chega, mas naturalmente que contará com o seu apoio e será obrigado a fazer negociações com o Chega. São José, a última pergunta é para ti, e é sobre uma pessoa que ainda não foi nomeada aqui praticamente, que é Marcelo. A decisão do Presidente de convocar eleições foi pessoal? Foi, claro, como é sempre. As decisões dos presidentes são pessoais, são órgãos unipessoais. É evidente, Marcelo ouviu o Conselho de Estado, o Conselho de Estado não foi unânime, portanto, dos que votaram, dos 19 votaram 16, ou expressaram posição, porque não há bem uma votação, 8 a favor da dissolução, 8 a favor do término da legislatura, mas a decisão é sempre pessoal. E sabes que eu faço, eu tenho pensado muito como a política acelerou. Eu lembro-me de ter estado acampada em Belém, quando foi, passava lá os dias, estava acampada em Belém, quando foi a nomeação de Santana Lopes. Acampada entre aspas. Pois, acampado entre aspas, sim. Santana Lopes como primeiro-ministro. Em que todos os conselheiros de Estado estavam contra. Sampaio decidiu sozinho, aceitou. Entre os conselheiros de Sampaio só havia um que concordou com aquela posição. Mas aquilo tudo demorou, só as audições, que ele andou a chamar pessoas do país, ordens profissionais, parceiros sociais, estes e aqueles. Ele teve uma semana de manhã à noite a ouvir pessoas. Portanto, a política, de facto, hoje em dia é muito mais rápido. Tu em 2 dias, não é? Tu em 2 dias... Eu vou querer falar sobre o assunto a seguir. Tiveste uma solução. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Em 2 dias, é impressionante. Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente, que é a decisão ficou tomada no primeiro dia, logo a seguir à admissão de António Costa. Sim, mas eu também não estou a dizer que não. Eu acho que eu estava estou a tomada dizer é que desde foi a posse. claro.
Mas estamos a dizer o mesmo. Além de estar tomada desde a posse, como o público escreveu no dia em que o Primeiro-Ministro se demitiu, as convocatórias do Presidente da República para o Conselho de Estado e para a audição dos partidos era com vista à dissolução da Assembleia da República. O artigo referido. E, portanto, para além de que jamais seria muito difícil para Marcelo Rebelo de Sousa, no fim deste processo, e depois de ter dito o que disse na tomada de posse, e depois de todo o processo, pediu uma remodelação ao Primeiro-Ministro, pediu que se afastasse um ministro que agora está no centro do furacão. Quer dizer, é muito difícil, seria muito difícil, e não há neste momento nenhuma questão fundamental que obrigasse à manutenção deste governo. As questões conjunturais são questões que sempre existiram e que continuarão a existir. O facto de haver 2 guerras em curso lá fora não seria um motivo para manter este governo em funções. Portanto, tudo o resto foi wishful thinking do PS, a meu ver, e estava muito claro, desde o primeiro momento, desde que saíram as convocatórias, estava preto no branco o que é que Marcelo ia fazer. Sim, portanto, mas a resposta que eu estava a dar à pergunta é que é uma decisão pessoal dele. Sim, isto ainda corrobora que a decisão foi pessoal. Além de que, se o Conselho de Estado se partiu ao meio, e aí sim não deixa de haver alguma surpresa, a audição dos partidos foi exatamente unânime, ao contrário. sim. À exceção do Presidente da PS, República é muito imprevisível em algumas coisas, mas de facto nisto o aviso vinha de há muito tempo. De que ou era com António Costa. Sim. É imprevisível na informalidade, naquilo que ou era com António de Costa, Estado, já era é a imagem que se tinha já há muito tempo, desde a tomada de posse, de facto. Bom, nós tínhamos selecionado estas 12 perguntas, há com certeza muitas mais a pairar na cabeça de todos e haverá nos próximos tempos, porque isto vai manter-nos ativos durante os próximos 4 meses, mas ficamos por aqui, já sem tempo para o público e notório, porque escolhemos um figurino diferente. Voltamos para a semana. Desta vez optámos por gravar à sexta-feira porque quisemos ouvir primeiro o Presidente da República, mas para a semana, se não houver surpresas, mantemos o dia habitual. Boa semana. Até quinta. Até quinta. Até quinta. O público fica no ouvido.